E temos mais um convidado aqui nessa programação especial da Jovem Pan. Nosso convidado agora é o médico Dr. Cláudio Luttenberg, que preside a Confederação Israelita do Brasil. Dr. Cláudio, como sempre, uma honra receber o senhor aqui. Muito bom rever o senhor, mas infelizmente não com o tema, né, doutor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, realmente você tem razão. É um prazer estar com vocês. Tomara fosse por outra razão. Bom, doutor Cláudio, a gente, desde sábado, né, o senhor já participou da nossa programação também, e a gente vem acompanhando, claro, uma escalada da violência. O senhor acha que essa guerra pode tomar uma proporção muito maior com a entrada de outros países também? Ou o senhor acha que pode ser uma guerra, que a gente fala, mais curta por causa da geografia daquela região? Qual é a sensação, pelo que o senhor conversa e pelo que o senhor pode avaliar para a gente, pela experiência no comando da Confederação Israelita aqui do Brasil? Eu espero que ela fique restrita à região, mas não é improvável que outros atores acabem sendo convidados a participar ou queiram participar. É bom lembrar que a Palestina, no fundo, é composta de duas regiões, né? A Cisjordânia, onde a autoridade palestina tem um papel importante de liderança, e a região da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, onde predomina o comando do Hamas, que é uma organização terrorista, é bom lembrar que ele tem um vínculo intrínseco com o Irã. E, portanto, o Irã, que sempre manifesta de maneira aberta, declarada, e que financia e que instrumentaliza, ele, por vezes, já acentuou o seu desejo de eliminar Israel do mapa. Aliás, o país negacionista, sexista, que é revisionista da história, nega o Holocausto. Então, ele, de certa forma, patrocina tudo isso que ali está acontecendo. No momento em que ocorrem mudanças e que, eventualmente, possa e vai acontecer um avanço das tropas israelenses sobre Gaza, o Irã, de repente, pode se ver motivado a querer entrar nisso. Se ele, por acaso, participa, evidentemente que isso causa uma reação. Porque o Irã, no fundo, faz parte, eles chamam de eixo da resistência, mas não é, o eixo do mal, né? Ele comanda um Estado teocrático, um Estado com vínculos importantes com outros regimes ditatoriais, um vínculo hoje com a China, um vínculo com a Rússia, e, portanto, isso cria, na verdade, um confronto com as democracias, e particularmente com os Estados Unidos. Estou citando somente alguns dos elementos que eventualmente poderiam aí demonstrar a perspectiva de uma expansão para além da região onde está acontecendo neste momento essa ação terrorista do Hamas que invade o Estado de Israel. Doutor Cláudio, o senhor que é da área da saúde, de que maneira, nesta área da saúde, o Brasil pode ajudar Israel com mantimentos e outros países também? O que é possível esperar dessa solidariedade? Veja, eu entendo que a questão aqui é muito mais uma ação de solidariedade neste momento para o resgate dos brasileiros, né? Essa preocupação o Brasil tem que ter. Cabe ao Estado brasileiro cuidar dos cidadãos brasileiros onde quer que eles estejam. Em relação ao suporte medicamentoso, de ajuda, é lógico, no estado de guerra, você sempre precisa aí de profissionais de saúde para darem suporte. Eu não conheço a condição exata neste momento, né? Mas a gente tem a nítida sensação de que essas pessoas começam a trabalhar muito, ficam exaustas, né? Frente às exigências de uma situação como essa, e aí começa a faltar tudo, né? Desabastecimento, necessidade de remédios, quer dizer, para isso a gente tem que esperar um pouco para ver quais são as demandas específicas que podem surgir. Aliás, Israel, nesse sentido, sempre apoiou. É bom lembrar que Israel, quando houve o episódio aqui em Brumadinho, né, o Israel participou de um trabalho de suporte, de resgate, e, portanto, há que exercer solidariedade caso Israel precise, por que não? Eu acho que tem que ser algo geral em relação àquilo que está acontecendo, inclusive na região da faixa de Gaza. Acho que vamos ter aí baixas importantes, uma necessidade de suprimentos que pode ser significativa. Doutor Cláudio, quando nós tivemos a guerra na Ucrânia, a gente falava sobre a relação entre dois países, né? A Ucrânia e a Rússia. Mas agora nós temos essa discussão sobre como que se negocia com um grupo terrorista, né? É um país, uma nação, tentando discutir ou tentando se aproximar de um grupo terrorista para chegar a um acordo, algum tipo de acordo. Como se negocia de uma maneira dessa? Uma maneira totalmente inusual. É muito importante a sua pergunta, né? Porque isso remete à própria
questão da existência do povo que ocupava uma região chamada Palestina, porque o Estado palestino nunca existiu, né? Em 1936 já houve uma discussão para a criação de 2 estados, né? Os árabes iam ficar com 80% do território e 20% ia ficar com os judeus. Iam ser 2 estados. Não houve concordância por parte dos árabes. Em 47, novamente, a tentativa da criação de 2 estados, aí com uma resolução da ONU, né? Os judeus concordaram, os árabes não concordaram. 1967, de novo. E aí a Liga Árabe, ela teve aí um quadro que nós chamamos os 3 nãos, né? E eles não aceitavam de forma alguma a criação de novo, né? De 2 estados. 2000, 2008, enfim, as tentativas de estabelecer algo que fosse aí de comum acordo para 2 estados não foi possível acontecer, principalmente porque não há com quem dialogar. Israel tem seus problemas, é verdade, há necessidade de uma série de revisões de coisas que ali acontecem, mas o Hamas não quer o tipo de entendimento com Israel. Então, como sentar para negociar com alguém que não quer negociar? Então, uma situação complexa. Se não houver uma pressão, diria, não é da ONU, porque a ONU, a meu ver, está desmoralizada. Ela faz sanções o tempo todo, ela faz condenações, mas de prático efetivo, ela acaba, dentro de um Conselho de Segurança já débil e com a participação da China e da Rússia, muito pouca coisa vai acontecer lá. Se não houver uma pressão internacional, e aí eu diria principalmente em cima do Irã, que o Irã não pode continuar patrocinando o crescimento de uma organização terrorista, a não ser que ele também queira ser classificado como um Estado terrorista. Vai ser muito difícil que se estabeleça uma ponte de relacionamento. Israel, neste momento, tem uma situação complexa, quer, de certa forma, revidar aquilo que aconteceu. Impossível revidar, porque aquilo foi um verdadeiro fratricídio, quer dizer, foi uma invasão terrorista, civis mataram filhos na frente de pais, violentaram mulheres na frente de maridos, queimaram idosos, aqueles que não puderam ser sequestrados, eles queimaram. Veja que absurdo, quer dizer, não se via isso desde os pogromos, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, do período do Holocausto, quer dizer, repetiram isso. Quer dizer, é inacreditável que isso esteja acontecendo, mas enquanto houver o fornecimento, o fortalecimento, o patrocínio do Irã é complexo. Quer dizer, eu acho que tem que existir uma pressão internacional, principalmente em cima do Irã, para que ele se comprometa a encerrar isso e não continue aplaudindo, porque eles dizem que não participaram, e é evidente que participaram. Segunda-feira passada teve uma reunião em Beirute, com a participação do líder militar supremo do Irã, que esteve lá, na verdade, acertando os detalhes finais dessa invasão que foi planejada. Então, se o Irã não interferir, se ele não parar, se ele não parar de patrocinar, se ele não pressionar e pedir para o Hamas e exigir que o Hamas interrompa isso, muito difícil desse cenário poder, nesse momento, se estagnar e, portanto, eu vejo com muito pessimismo. Dr. Cláudio Luttenberg, que é médico e preside a Confederação Israelita aqui do Brasil. Como sempre, muito obrigado pela gentileza e pela análise. E até a próxima. Um abraço para o senhor. Obrigado. Um grande abraço e obrigado por poder aqui colocar meus pontos de vista. Obrigado.